Neste momento, através da Câmara Piraí TV, passaremos a transmitir ao vivo diretamente do plenário Ivan Fernão Gomes Torres a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamar os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Menino da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilder Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 7ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 26/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador Luz de suas atribuições, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o encaminhamento do presente expediente ao secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, solicitando a implantação do ensino supletivo de 2º grau no nosso município. São muitos jovens que procuram concluir o 2º grau devido à exigência do mercado de trabalho, tendo que se deslocar até municípios vizinhos, tendo gastos com passagens e perda de tempo, trazendo diversos transtornos para as pessoas que buscam a conclusão do ensino do 2º grau. Temos absoluta certeza de que o governo estadual não medirá esforços para atender este pleito, que irá beneficiar uma gama muito grande de pessoas. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 55/2014, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a colocação de grama sintética no campo Society, localizado no bairro Jardim Amália 1, em Arrozal, 3º distrito deste município. O campo é de areia e o piso ficou muito irregular, com muitas ondulações, dificultando a prática de futebol, ressaltando sempre que o nosso distrito é carente de campos públicos para o lazer da prática do futebol. Entendendo plenamente justificar a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. A presente indicação já foi objeto de igual expediente de número 376/2013 deste vereador. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 56/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a possibilidade de leiloar ou doar os móveis descartados pelo serviço público neste município. Os imóveis sucateados e descartados pelo serviço público para depósito, conforme foi constatado, muitos deles se encontram em bom estado de conservação e poderiam ser leiloados ou doados a várias associações de moradores ou mesmo para o PAI, o Ponto de Apoio ao Idoso. Com o processo de reutilização, esses móveis irão beneficiar aquelas associações, evitando assim agredir o meio ambiente e proliferação de doenças. Face ao exposto e justificada a proposição, aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 57/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a construção de quebra-molas em frente ao Colégio Luiz Marinho Vidal, na Rua B, no bairro Jaqueira, neste 1º distrito de Piraí. Os moradores vêm reclamando dos veículos que trafegam naquele local em alta velocidade, trazendo insegurança e preocupação às famílias que ali circulam, principalmente as crianças nos horários de entrada e saída do colégio. Vale ressaltar que próximo ao colégio funciona o posto de saúde e a quadra esportiva, aumentando com isso o risco de acidente. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 58/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a colocação de iluminação pública na rua Araucária, próxima ao número 36, bairro Vale Verde, nesse distrito de Piraí. A solicitação se deve ao fato de a referida rua ficar totalmente às escuras, colocando em risco a vida dos moradores quando retornam do trabalho ou do colégio. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguarde Sua Excelência o prefeito
determinações. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 59/2014. Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a execução de obras para o conserto da calçada ou passeio público na Avenida dos Acadêmicos, próximo ao número 117, centro deste município. Esta calçada está desabando em diversos pontos devido às fortes chuvas do período de verão, necessitando de uma avaliação do setor competente para a execução de obras para a sustentação do calçamento, o qual é utilizado pelas pessoas em caminhadas e atividades do dia a dia. Entendendo justificada a presente proposição, aguardo assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 60/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente uma reforma geral na escola municipalizada Lúcio de Mendonça, centro deste município. Este colégio é muito antigo e está com diversas infiltrações, portas danificadas, telhado com vazamentos em vários pontos, banheiros sem condições de uso, paredes sujas, necessitando urgentemente de providências do poder público para atender com qualidade nossos alunos da rede municipal de ensino. Entendendo justificada a presente proposição, aguarda-se o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Moção número 3/2014. Charles Torres Dias, vereador nesta Casa Legislativa, apresenta à mesa, ouvido do outro plenário, moção de aplausos ao Poder Executivo e a todas as secretarias envolvidas com suas respectivas equipes pela organização e brilhante realização do Carnaval do ano de 2014, com destaque no fluxo do trânsito e das pessoas que trabalharam com presteza e educação no serviço das cancelas de ruas. Com público aproximado de 12 mil pessoas durante as festividades da Festa de Momo, a abertura oficial aconteceu na noite de sexta-feira, com a tradicional Banda do Rolo, comandada pelo ex-prefeito Tutuca, e nos dias que se seguiram com o desfile dos blocos. Bloco Carnavalesco Em Cima da Hora, Bloco Alegria Alegria, Bloco Carnavalesco Unidos da Casa Verde, Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz da Rosalense e Bloco Revelação. Trio Elétrico de Julinho Marassi Gutenberg, o tradicional Bloco do Flamengo, com premiações pelos destaques e participações. Além dos maravilhosos desfiles que aconteceram no 1º Distrito e em Arrozal, vale destacar os animados bailes no Jardim da Preguiça, baile da Praça de Santana, em Arrozal e Cacari. Cada um com seu brilho, sua formação e sua garra merecem nossos aplausos e consideração, já que batalharam para fazer o melhor, o que conseguiram e para manter a cultura do Carnaval de Rua de Piraí. Parabenizo desde os organizadores até o público que prestigiou esse maravilhoso evento, que já é tradição em nossa cidade. Ante ao exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades que se dê ciência ao Poder Executivo e às secretarias envolvidas com suas equipes. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Coloque em discussão e votação única a moção número 3/2014 do vereador Charles Torres Dias. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Desculpa, Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, funcionários, público presente e internauta. Queria dedicar minha fala, em especial às mulheres. Vou levantar aqui 2 temas e, como no último dia 8 foi celebrado o Dia Internacional da Mulher, queria dedicar minhas filhas, a minha esposa, minha mãe, minhas irmãs. Em nome delas, eu homenageio todas as mulheres. O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, tem como origem as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho. Essas manifestações marcaram o início da Revolução de 1917. Entretanto, a ideia de celebrar um Dia da Mulher já havia surgido desde os primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas de mulheres por melhores condições de vida e trabalho, bem como pelo direito de voto.
Em 1975 foi designado pela ONU como Ano Internacional da Mulher. E em dezembro de 77, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Apesar do bem-sucedido avanço das mulheres, a convivência dos gêneros está longe do ideal. Ao lado de meninas, as mulheres são social e culturalmente discriminadas e lideram os principais rankings de violência. Não podemos esquecer, no dia 8 de março é um dia de luta. Ela deve ser usada para difundir a necessidade do mundo, entender a voz das mulheres, a ouvir e respeitar. Para mudar o mundo, precisamos mudar a vida das mulheres. Aí eu vou citar aqui 10 fatos que estavam na reportagem que provam a relevância do Dia Internacional da Mulher. Mulheres ainda são vistas como metade de um par, mulheres ainda recebem menos que os homens, mulheres ainda têm fraca atuação na política, mais de 1/3 das mulheres já sofreram algum tipo de violência. Com um índice de violência de 45,6%, a África é o país mais inseguro para as mulheres. 150 milhões de meninas sofreram agressões sexuais pelo mundo. No Brasil, entre 2001 e 2011, uma mulher foi assassinada a cada 1h30. 125 milhões de meninas e mulheres sofreram mutilação genital. Mulheres não têm autonomia sobre o próprio corpo. Mulheres são 59% mais propensas a serem traficadas do que os homens. E agora eu vou ler aqui o que foi colocado no site da Câmara. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A mulher cria, vai à luta, é guerreira e busca. Ela espera, tem paciência, é ternura e brandura. É feiticeira na hora de seduzir, é misteriosa com sua força e magia. Toda mulher é aquela que, com toda sua brandura e candura, sabe suportar toda dor de amor e desamor. Sabe enfeitiçar e encantar com sua alma de muitos mistérios. Toda mulher é você, sou eu, somos nós. Parabéns pelo seu dia, Câmara Municipal de Piraí. E o outro assunto relevante em relação às mulheres é sobre epidemia silenciosa. O inimigo possui mais de 150 variações. Estima-se que no nosso país, 1 em cada 10 mulheres até os 30 anos esteja infectada com uma das formas do papiloma vírus humano, que tem a sigla internacional HPV. Esse número se torna cada vez mais preocupante, pois a cada ano temos o aparecimento de 700 mil novos casos da doença. Em consultórios particulares, já tínhamos a comercialização da vacina contra o vírus do HPV, mas o seu alto custo, cerca de R$400, inviabiliza a imunização para grande parte das mulheres. E isso era muito preocupante, pois o HPV é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, que é o segundo tipo de câncer mais frequente nas mulheres e que mais matam no país. Felizmente, o país declarou a guerra ao HPV. E a partir de hoje, dia 10/3/2014, a vacina contra o HPV entrou no calendário nacional de vacinação do SUS e foi direcionado a meninas de 11 e 13 anos de idade. Esse tipo da vacina, que é a quadrivalente, previne 4 tipos de HPV, sendo que 2 desses tipos respondem a 70% dos casos de câncer de útero. A campanha pretende imunizar 5 milhões de adolescentes de forma preventiva, deixando claro que a vacina não substitui os exames periódicos de preventivo Papa Nicolau e o uso de preservativo nas relações sexuais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV e, portanto, têm grande chance de desenvolver câncer de colo de útero. Sinceramente, eu acho que essa é uma grande ação de saúde pública do nosso país. E é uma obrigação da sociedade civil organizada divulgar, estimular e recomendar essa vacinação. No meado do século passado, o nosso país tinha alto índice de pessoas com paralisia infantil. E graças a uma campanha de vacinação bem sucedida, hoje praticamente zero. Então, assim, acho que o dia de hoje marca uma mudança. O HPV
são mais de 150 tipos do vírus, mas 7 tipos desse vírus correspondem a 90% da prevalência de câncer causado pelo HPV. E essa vacina que começou hoje no país, ele cobre 70%. Então, assim, a gente tem uma esperança de, no futuro, as nossas mulheres não morram com câncer de colo de útero. Lembrando, como eu já li ali, que a vacina é preventiva, ela não substitui o Papa Nicolau e o uso de preservativo nas relações sexuais, sendo que 95% do desenvolvimento do HPV são nas relações sexuais. Então, assim, eu acho que tivemos um passo importante, depende de nós divulgar, porque gera medo, ainda mais na faixa etária de 11 a 13 anos. Como é preventivo, a vacina ela não cura quem já está com HPV, então na faixa etária correta. Estudos na Europa e nos Estados Unidos, há mais de 8 anos essa vacina já é feita e com muito sucesso. Então, minha gente, vamos ajudar a divulgar e incentivar essa vacinação. Obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Bom, gente, quero também prestar homenagem aqui a todas as mulheres. Tenho visto que as mulheres realmente hoje têm uma inserção muito forte no mercado de trabalho. Ela hoje é uma grande colaboradora das famílias, na manutenção de famílias. Houve avanço significativo da mulher hoje na política, um avanço bastante significativo. A nossa presidente da República está aí provando a capacidade que ela tem. No judiciário, hoje tem uma prevalência muito grande das mulheres no poder judiciário. A gente tem observado também na área médica, na área do professorado, da educação, é praticamente quase que 100% hoje a atuação das mulheres. A gente vê as nossas enfermeiras que trabalham aqui no hospital mesmo. A rede educacional, a gente vê nossas professoras a nível de primeiro e segundo grau, praticamente é uma relevância de número bastante considerado, que as mulheres avançaram bem. Tiveram lutas enormes aí para poder evoluir. Ainda hoje a gente vê tráfico de mulheres. O Brasil, inclusive, é um dos países da América Latina que acontece isso demais. Eles levam as mulheres para depois escravizarem elas, principalmente na prostituição, nos países da Europa. A gente tem visto alguns países, por exemplo, que é uma cultura deles, principalmente os países árabes, em que a mulher não pode nem mostrar o corpo, ela anda com uma burca que só consegue ver alguma coisa. A gente tem alguns países do mundo islâmico que a mulher ela não tem direito de ter o prazer, países da África, a mulher ela é esterilizada lá através de uma cauterização do clítoris, ela não tem direito de ter prazer. A gente vê que até na época da nossa cultura aqui indígena, quem trabalhava era a mulher. O homem só servia para guerra e para caça. Então a cultura paternalista, a gente viu na igreja, por exemplo, eu acho um absurdo, as mulheres jamais puderam ser ordenadas na parte da igreja lá para poder orientar essa parte nossa religiosa. E a gente precisa ainda quebrar alguns dogmas aí pela frente, mas sem dúvida nenhuma as mulheres estão de parabéns. Eu tenho uma heroína que é a minha mãe. Depois eu consegui conhecer minha esposa, que me deu 2 filhos maravilhosos, que também eu tenho muita alegria. Acho que vou deixar um bom legado para eles aí nessa vida. E sem dúvida nenhuma que as mulheres, de um modo geral, pelo Brasil, pelo mundo, elas têm evoluído muito. A gente tem notado que em toda a área da nossa vida, elas estão desenvolvendo, elas estão se preparando aí nas escolas, numa pós-graduação, na política, lá dentro do Poder Judiciário, seja
no MP, no Ministério Público, ou seja, na área do Judiciário, fazendo prova aí para serem juízas. A gente vê lá no Supremo Tribunal Federal, nós começamos com a Ellen Grace, hoje já tem 3 mulheres lá, né? E isso no Supremo Tribunal, que era uma coisa que nem banheiro tinha adaptado para poder a mulher ir ao banheiro. Aquilo era uma coisa que ficou anos e anos, só os homens tinham o direito de sentar naquela cadeira do Supremo. E hoje a gente já tem lá a Carmen Lúcia, Rosa Weber, e tomara que vai mais mulheres lá para o Supremo também. A Ellen Grace chegou a ser a presidente do Supremo Tribunal Federal, e isso nos orgulha bastante, porque o trabalho delas, sem dúvida nenhuma, deixa nosso país muito rico, porque elas trabalham realmente numa linha do idealismo de estar trazendo o bem para essa população. Uma outra questão que eu queria falar aqui foi com relação a uma luta que os garis do Rio de Janeiro tiveram, e fiquei muito feliz da altivez, da sobriedade, do senso de humanidade do nosso prefeito lá, o Eduardo Paes. Estou tendo a informação aí que na quarta-feira, à noite, ele vai estar em Piraí, depois na quinta vai participar de um debate lá no CEDERJ. Ele me ganhou um pouco, porque ele reconheceu naquela categoria o direito deles passarem a ter um ganho melhor. Eles saíram de R$ 802 do salário base para R$ 1.100, foi 37% de aumento, e o ticket de refeição saiu de 16 para R$ 20. E mais o 40% que eles já têm de insalubridade, aqueles que trabalham diretamente expostos ali a esses agentes aí que são nocivos à saúde, a parte bacteriológica, que eles mexem muito com a parte de lixo. Então o prefeito fez a reunião com o Ministério Público do Trabalho, com o pessoal do TRT, do Judiciário, lá da Justiça Trabalhista, teve a participação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e mais aqueles assessores do nosso prefeito Eduardo Paes, e chegou-se a um consenso, que eu achei que foi a coisa mais extraordinária que eu já vi nos últimos tempos. Um reconhecimento de uma categoria, inclusive ele até tem ressaltado esse tipo de atuação dos agentes que fazem essa parte ambiental de limpeza urbana, que a gente viu como é que ficou a situação do Rio de Janeiro com poucos dias sem coleta. Ele ressaltando a importância, que a gente sabe que é importante, a cidade fica exposta a uma série de doenças, o problema é realmente do mau cheiro, e aquilo que a gente vê que realmente a nossa população, a gente precisa trabalhar uma questão aí para poder fazer beneficiamento do lixo, e ver que a população produz uma quantidade de lixo gigantesca. Nós vimos praças no Rio, lá em Rio das Pedras, em Jacarepaguá, situações realmente alarmantes, tal volume de lixo que juntou em poucos dias. Então, fiquei muito feliz do Eduardo Paes ter garantido que vai continuar com a Conlurb, Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, reconheceu o direito daqueles trabalhadores. Hoje eles têm um total de trabalhadores, são 16 mil trabalhadores, aqueles garis que trabalham diretamente na área operacional, que são em torno de 1.800 garis que trabalham ali diariamente com essa coleta, e a gente vê a importância que tem essas pessoas no nosso equilíbrio, na nossa vida, seja qualquer profissional que a gente observe aí, ele tem a sua importância de estar ali cumprindo com aquela missão social de trazer um ambiente mais salubre para a gente. Então eu fiquei muito feliz, muito contente, sem dúvida nenhuma, o Eduardo Paes ter sentado na mesa de negociação e ter feito esse avanço maravilhoso para aquela classe de trabalhadores. Eles tiveram realmente a vitória, foi um consenso lá que se sentou na mesa de negociação. Hoje, felizmente, eu levantei até um pouco mais feliz de ter visto que houve um acordo lá naquela mesa de negociação e os garis do Rio de Janeiro foram atendidos naquele pleito, que a gente acha importante. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma distribuição de renda, uma valorização da profissão, precisa do gari. Se a gente não tiver o gari, acontece aquilo que vocês viram. A maior parte das prefeituras preferem terceirizar, o Eduardo Paes está ali firme, uma parte até terceirizada, mas a grande maioria da cidade do Rio de Janeiro é um serviço essencial à população, ele mantém ali aquele pessoal trabalhando pela Conlurb, uma companhia hoje até com um serviço de primeira necessidade, importantíssimo na cidade do Rio. O nosso carnaval, eu tive ausente, eu preferi dar uma descansada na cabeça para a gente poder estar renovando as energias para estar trabalhando aqui.
Vi que realmente o carnaval, pelas informações que eu tive, foi até dentro do esperado. A gente vê que a nossa prefeitura organiza ali com a banda de música, com esse palanque que é montado ali, aquele barracão ali na praça. Tem o aspecto, por exemplo, que a gente observa da segurança. Eu fui informado, tivemos problema muito sério lá no distrito de Arrozal. Acho que houve uma falha dessa parte. Eu acho que nesse ponto precisa se corrigir. A gente estuda a todo momento fórmula para não estar errando, não estar deixando realmente a população exposta, porque vem muita gente de fora, às vezes alguns indivíduos mal intencionados. A gente tem que coibir isso, tem que trabalhar com firmeza para poder não deixar que isso se prolifere. É uma situação realmente que a gente vê para nossas famílias. Precisamos de segurança, precisamos realmente de estar deixando um ambiente bem seguro para nossas crianças. O problema da bebida, a gente precisa estar cada dia mais conscientizando. Fiquei feliz, por exemplo, dessas informações que vêm, às vezes, em alguns momentos para a gente, de que houve os desfiles dos blocos, que Piraí realmente foi uma coisa mais ordeira, apesar de Pinheiral, acredito, devido à proximidade ali com o pessoal do Roma, ou ali mesmo muito próximo à Volta Redonda. Muita gente vem de fora e às vezes acaba ocasionando às vezes problemas que não estavam às vezes dentro daquela previsão da alçada da segurança. E trocando um pouco aqui o tópico, eu falo também sobre a campanha que a nível nacional que foi desencadeada para a vacinação das meninas aí contra o HPV. Sem dúvida nenhuma, eu tenho observado que o grande problema hoje é os meios contraceptivos, é a coisa, o sexo, a liberdade que a nossa sociedade tomou, principalmente a liberação sexual. Muitas meninas engravidando com idade muito precoce e o número de pessoas que estão contraindo doença que a gente chama de doença sexualmente transmissível. É um problema muito sério. Nós tivemos aqui na audiência pública, nós temos hoje em Piraí 37 pessoas que são portadores de HIV, 37 pessoas que alguns estão dependendo do coquetel já, que eles chamam que tem a AIDS, que é a insuficiência imunológica do organismo, aí não tem mais proteção no organismo, e um número de mais 8 pessoas que são de fora são tratadas aqui pelo município. O município gasta um valor bastante alto. Então, a gente tem 37 em Piraí, com mais 8 que são visitantes, são 45 pessoas, isso oficialmente no cadastro hoje da Secretaria de Educação, e a gente fica bastante preocupado. Então, as meninas de 11 a 13 anos, eu vi a campanha na televisão, começou a vacinação a partir de hoje, acho importantíssimo, mas sem dúvida nenhuma, passar dentro de um posto médico, através do PSF, ver os meios contraceptivos que tem para evitar uma gravidez precoce, uma gravidez indesejada, a proteção através da camisinha, devido ao problema principalmente das doenças, principalmente uma AIDS. A gente, quando tem uma gravidez indesejada, é um problema. A partir do momento que se tem uma doença dessa, é pior ainda. É um ônus muito pesado, até para a própria Secretaria de Saúde. Então, a consciência dos nossos jovens, de um modo geral, principalmente que hoje houve essa grande liberação, precisamos realmente estar orientando nossos filhos, as nossas gerações futuras, para que eles não venham cair numa situação tão degradante dessa. Então, eu fico aqui colocando que sempre a gente puder divulgar, trazer as informações realmente devidas aqui, eu acho da maior importância que a gente esclareça a nossa juventude, coloque para eles realmente todos os riscos que ele traz aí, uma falta de responsabilidade, principalmente nas relações sexuais. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Obrigado. Eu recebi algumas ligações hoje, agora à tarde, na parte da tarde, de moradores da Caiçara fazendo questionamento em relação à falta de acesso a alguns pontos de ônibus. Ou seja, a Nova Dutra, segundo informação dos moradores, está desativando alguns pontos, ou seja, a sua maioria. Só vai ficar funcionando para embarque e desembarque o ponto lá da Igreja Católica. A gente já vem lutando para que os moradores que moram à margem da Dutra
para que eles tenham uma conduta digna, né, da nova Dutra, e mais essa agora. Segundo informação, tem pessoas que terão que andar em uma média de 2,5 km para poder ir até o ponto da igreja para pegar o ônibus. E tem crianças envolvidas, tem trabalhadores. Amanhã, com certeza, nós teremos mais notícias a respeito desse fato. E se comprovando, nós não podemos cruzar os braços e deixar que isso seja simplesmente mais uma estatística, mais um número negativo que vem da nova Dutra. Porque as pessoas que moram à margem da Dutra são contribuintes do município, né, e merecem o nosso respeito. São pessoas de bem, trabalhadores, que não, simplesmente de um dia para o outro, sem aviso, as pessoas terem o direito de ir e vir, né, sendo tirado parcialmente, colocando em risco a vida das próprias pessoas que precisam de acessar os ônibus. A justificativa, segundo um dos moradores, seria para a própria segurança dos passageiros, mas totalmente contraditória, porque como alguém vai ter que caminhar 2,5 km para poder acessar o ônibus, a margem da Dutra, que é tão perigoso, né, várias pessoas já foram atropeladas, eles colocam essa justificativa, como que seria para proteger os passageiros, pedestres no caso. E fica essa insatisfação, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham e moram lá na Caiçara e já perderam familiares por conta, né, do perigo que tem na Dutra, e mais essa agora para poder fazer com que as pessoas lá fiquem mais desprotegidas ainda. Um segundo assunto é em relação ao Carnaval. Também quero parabenizar os organizadores que fizeram uma festa bonita, embora eu tenha feito também igual o vereador Alzemiro, procurei um cantinho, né, eu não tenho muito costume, né, a prática de participar do Carnaval, mas nada contra quem participa, e elogiar, né, porque a gente tem que privar, primeiramente, pela segurança das pessoas que participam do Carnaval, o direito de ir e vir ser concedido a todos, e também não podemos deixar de fazer comentários daquilo que nós não conseguimos atingir de satisfatório. Eu tive algumas reclamações também no sentido das crianças, né, adolescentes que tiveram acesso a bebidas em função de uma fiscalização que não conseguiu atender a esse requisito. Precisamos evoluir nesse sentido, porque se a gente não cuidar das crianças, fica muito difícil a gente ter adultos mais tarde que serão adultos livres do vício da bebida. Também parabenizo cada mulher, né, do nosso país, de todos os países do mundo, porque todo homem bom, que tem essência, tem pureza, ele reconhece que a mulher é a sua origem. Nenhum homem seria capaz de nascer de um outro homem. E a maior tolice que eu já vi em toda a minha vida é exatamente essa: o homem se sentir superior à mulher, quando na realidade ele nasce de uma mulher. Então que esse pensamento pobre, infantil, ele não permaneça, porque eu ficaria muito triste de desconhecer a importância que a minha mãe tem para a minha vida, pois se eu estou aqui hoje, porque eu nasci, eu vim da minha mãe, e como cada um de nós aqui presentes, sendo homens ou mulheres, a nossa origem, somos carregados no ventre de uma mulher. Boa noite. Com a palavra o vereador Charles. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite. Com certeza não poderia ser diferente. O principal tema a ser abordado nessa casa seria, sem dúvida, o Dia Internacional da Mulher, ocorrido agora no último dia 8 de março. Eu fiz uma matéria a respeito e fiz também um texto, preparei, assim como meu amigo vereador Júnior,
fez o dever de casa, eu também o fiz. E a ideia é não ser repetitivo, mas acrescentar alguns dados, não deixar de registrar aqui o que foi feito. No dia 8 de março de 1857, operários de uma fábrica de tecidos em Nova York fazem uma grande greve. Elas ocupam a fábrica e reivindicam melhores condições de trabalho, tais como redução da carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas diárias. Equiparação de salários com os homens, elas chegavam a receber 1/3 do salário dos homens, além de tratamento digno no ambiente de trabalho. Foram reprimidas com violência. Foram trancadas dentro de uma fábrica que foi incendiada. Cerca de 130 mulheres morreram carbonizadas. Em 1910, numa conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, uma homenagem às mulheres que mortas covardemente naquela fábrica, uma homenagem àquelas mulheres mortas covardemente na fábrica em 1857. No ano de 1975, a data foi oficializada pela ONU. Chegará o dia em que se discutir o papel da mulher na sociedade não será mais necessário. É preciso terminar de vez com os preconceitos e tentativas de desvalorização delas na sociedade. Infelizmente, elas ainda sofrem com salários inferiores aos dos homens, violência masculina e violência masculina. Em 24 de fevereiro de 1937, foi instituído no Brasil o voto feminino. Depois de muito reivindicarem e discutirem, conquistaram o direito de voto e de serem também eleitas a cargos executivo e legislativo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard deixou uma frase, escreveu, né, deixou um texto no qual eu destaquei uma frase que relata, que coloca a mulher na seguinte condição: o homem deve à mulher tudo quanto fez de belo, de insigne, de espantoso, porque a mulher recebeu o entusiasmo. Ela é o ser que exalta. Eu particularmente defini da seguinte forma: mulher, a maravilha singular. Um detalhe para acrescentar, Júnior, nesses dados que você apresentou, é que, infelizmente, no nosso país, a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. 36 mil mulheres por dia são espancadas. É um número vergonhoso, né? Mas ele é real. Bom, complementando, tem um texto que eu colhi do jornal O Globo, de uma edição do jornal O Globo, do dia 8, que eu queria também ler para vocês. Ao celebrar o Dia Internacional da Mulher, o simbólico 8 de março remete aos desafios e perspectivas da luta das mulheres por direitos e por justiça na ordem contemporânea. No mundo ocidental, a construção dos direitos humanos das mulheres pode ser compreendida a partir de um marco divisório, pré e pós a década de 70. É justamente nas últimas 4 décadas que se concentram os maiores avanços da emancipação feminina. Jamais houve tantas conquistas civilizatórias em um lapso temporal historicamente tão curto. Basta atentar que, até 1962, no Brasil, as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes para os atos da vida civil. O Código Civil de 1916, vigente até 2002, consagrava uma ótica sexista e patriarcal, que conferia ao homem a chefia da sociedade conjugal. Por sua vez, o Código Penal de 1940 contemplava diversos crimes que tinham como vítima a chamada mulher honesta. Ao incorporar 90% das reivindicações do movimento de mulheres à época nos trabalhos constituintes, a Constituição de 1988 consolida um novo paradigma, igualitário, democrático, que não existia. Afirma a igualdade entre homens e mulheres e direitos e obrigações, enfatizando a igualdade entre os gêneros na esfera familiar. À luz do princípio da dignidade humana, prevê ser o planejamento familiar de livre decisão do casal, vedada qualquer coerção estatal. Estabelece o dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações familiares, dentre tantos outros avanços. Passados 25 anos da promulgação da Constituição, importantes desafios merecem ser enfrentados para assegurar o pleno exercício dos direitos humanos das mulheres no Brasil. De acordo com o relatório da revista World Economic Forum, o Brasil situa-se no 62º lugar no ranking de desigualdade entre homens e mulheres em 136 países.
tendo como indicadores o acesso à educação, à saúde, à participação econômica e política. O estudo conclui que nenhum país do mundo alcançou a plena igualdade entre homens e mulheres. Os países nórdicos revelam a menor desigualdade do gênero, despontando a Noruega, a Suécia e a Finlândia nos primeiros lugares do ranking, enquanto os países árabes realçam os piores indicadores. Se comparada com outros países latino-americanos, como a Argentina, 34º lugar, e a Colômbia, 35º lugar, preocupante mostra-se a performance brasileira, explicada, sobretudo, pela reduzida participação política das mulheres. Ainda que, no acesso à educação e à saúde, o Brasil apresente um dos melhores indicadores da nossa região quanto à participação política, atingimos a constrangedora 68ª posição, muito distante da posição argentina, 34ª, equatoriana, 17ª, e boliviana, 23ª. Ao longo da história, atribui-se às mulheres a esfera privada, os cuidados com o marido, com os filhos e com os afazeres domésticos, enquanto aos homens foi confiada a esfera pública. Nas últimas décadas, no entanto, houve uma crescente democratização do domínio público, com a significativa participação de mulheres, ainda remanescendo o desafio de democratizar o domínio privado. O que não só permitiria o maior envolvimento de homens na vivência familiar, como um grande ganho aos filhos, mas também a maior participação política das mulheres. No mercado de trabalho, para as mesmas profissões e níveis educacionais, as mulheres brasileiras ganham cerca de 30% a menos do que os homens. Além das diferenças de renda, as mulheres enfrentam uma situação desfavorável na divisão de tarefas domésticas. Os maridos brasileiros dedicam, em média, apenas 0,7 hora de seu dia de trabalho ao lar. As mulheres que trabalham fora põem 4 horas diárias. Ainda a taxa de desemprego na América Latina gira em torno de 7,2%, contudo, de forma desagregada está a alcançar 9,1% das mulheres e 5,9% dos homens. Se hoje há 1 bilhão de analfabetos adultos, 2/3 são mulheres. Consequentemente, 70% das pessoas que vivem na pobreza também o são. Daí a feminização da pobreza. Garantir o empoderamento de mulheres é condição essencial para avançar no desenvolvimento. Os países com menor desigualdade de gênero são justamente os mesmos que ostentam o maior índice de desenvolvimento humano. Nada atualmente é tão importante ao desenvolvimento quanto o reconhecimento adequado da participação e da liderança política, econômica e social das mulheres. Esse é um aspecto crucial do desenvolvimento como a liberdade. Não sei se me resta tempo, presidente. Caso não, eu vou retomar a tribuna para cuidar de um outro assunto. Eu queria deixar aqui o meu registro, o meu relato, de que eu particularmente valorizo, reconheço todo o trabalho, toda a importância da mulher na nossa sociedade, como um ser igual. Não há, no meu ver, no meu entendimento, ao meu ver, meu entendimento, qualquer tipo de diferença entre os sexos, né? Todos temos a nossa importância, né? As nossas aptidões e as nossas obrigações perante a sociedade e a família. Viva as mulheres. Obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, aos funcionários da casa, imprensa, e as pessoas que nos acompanham através da Web Câmara TV. Já foi muito falado aqui sobre o Dia Internacional da Mulher, que ocorreu no último sábado, dia 8 de março. Queria só aqui registrar também os meus parabéns a todas as mulheres. Presidente, vou ler aqui um convite, com muita alegria, que diz: o governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o vice-governador e coordenador executivo de infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pezão, o secretário de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca, Felipe Peixoto, o presidente da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, José Bonifácio Ferreira Novelino, e o prefeito de Pirei, Luiz Antônio da Silva Neves, convidam para a cerimônia de inauguração do Escritório Regional Médio Paraíba da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, a FIPERJ, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 12 de março, às 16 horas, na Avenida Guadalajara, número 125, no centro da cidade.
mais propriamente dito ali na Secretaria de Agricultura. E por que eu leio com muita alegria e muito entusiasmo esse convite? Piraí já foi o maior produtor de tilápia do estado do Rio de Janeiro. Nós já alcançamos a casa das 70 toneladas mês. E hoje estamos muito aquém disso. Com a vinda do escritório regional da FIPERJ para o nosso município, certamente com o apoio da equipe técnica da FIPERJ, teremos aqui 2 extensionistas que poderão estar dando toda a assistência técnica, né, aos produtores. A gente fica muito feliz que isso começou numa conversa com o Felipe Peixoto, hoje secretário. Nós nos encontramos lá no Cefap, que é o Centro de Aperfeiçoamento e Formação de Praças do Estado do Rio, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E numa conversa ele disse que estava rodando a nossa região. Conhecemos o Felipe, ele ainda vereador de Niterói, veio a ser deputado estadual, passou a ser secretário de Estado. E numa conversa a gente disse que tinha todo o interesse, o município tinha todo o interesse. Apresentamos ao prefeito Luiz Antônio, o secretário Felipe, e ali ele assumiu o compromisso com o secretário com o prefeito com o secretário, de estar se esforçando para estar trazendo para Piraí o escritório regional da FIPERJ. Então quero parabenizar o secretário Felipe Peixoto por ter cumprido a sua palavra, o prefeito Luiz Antônio com a secretária de Agricultura, Carla de Carli, por poder estar propiciando, facilitando, né, oferecendo o espaço físico para que o escritório pudesse estar sendo instalado aqui, e parabenizar, sobretudo, os produtores rurais que receberão essa grande notícia, que é a instalação do escritório aqui em Piraí. E dizer, presidente, que a vida é assim, enquanto uns falam, outros trabalham. Bora trabalhar. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer o uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Bom dia, boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Eu gostaria também, presidente, de falar aqui algumas coisas a respeito do que o colega Alzimírio falou, a respeito do carnaval no município, entendeu? Nos distritos. Eu não tive oportunidade de vir nenhum dia aqui em Piraí, até porque eu estava lá dando atenção e ajudando lá na organização do carnaval em Arrozal. E eu sugiro, entendeu, as comissões da Secretaria de Cultura, penso eu que foi responsável por esse evento, que faça uma pesquisa, faça um levantamento de tudo que aconteceu, porque a gente observa que o Poder Executivo realmente tem feito um esforço para poder, cada ano, melhorar mais a estrutura e estar atendendo os pedidos dos carnavalescos, dos participantes. Mas eu acho que houve uma falha muito grande nesse ano, com respeito, inclusive, à segurança. Foi muito fraca, nunca vi segurança para tomar conta de salão de carnaval na praça pública, mais mulher do que homem, uns senhores que não tinham condições nenhuma de ser um segurança. O cara estava, coitado, mais para cair do que para levantar, e estava lá como segurança. E eu mostrei isso aí, nós estávamos olhando, todos eles chegando, mostrando um por um assim, não é desmerecer o cara, mas o cara, para ser segurança, ele tem que ter uma certa orientação, ele tem que ter uma certa estrutura, entendeu? O senhorzinho, coitado, estava na hora de dormir e ele estava chegando lá para trabalhar. Muito fraca, muita mulher na segurança, nunca vi isso, mulher na segurança, entendeu? A mulher não tem condições de abordar um sujeito que está ali causando uma briga, causando um problema, seja por bebida, seja por rincha um com o outro. A mulher não tem como abordar esse tipo de pessoa, tem que ser homens, entendeu? Então, eu sugiro que eles façam um apanhado em todas as delegacias, nos DPO, entendeu? Quantos registros houve, e que seja corrigido isso para o próximo ano, porque realmente foi muito fraco nessa parte, tá? Nas outras partes, na parte de estrutura, foi tudo muito bom, atenção com os blocos, com as escolas de samba, foi tudo muito bonito. Inclusive, quero aqui aproveitar o momento para
parabenizar todos os responsáveis por esses blocos e as escolas, porque realmente dá muito trabalho. Esses caras são corajosos, entendeu? De ter a coragem de assumir um bloco, assumir uma escola de samba, de preparar ela para colocar na rua, para desfilar, porque realmente dá muito trabalho. Eu não teria essa coragem nem essa experiência para poder fazer isso não, tá? Mas no mais foi tudo bem, graças a Deus, mas houve realmente muita briga. O pessoal tem que entender que a festividade, o carnaval é uma tradição que não tem como, entendeu, acabar com ela não. Realmente tem que existir, mas as pessoas precisam ir para lá para se divertir e não para brigar. No último dia de carnaval, de terça para quarta, o carnaval em Arrozal teve que, o comandante da polícia pediu para que parasse o baile 2 horas da manhã, porque era mais briga do que carnaval. Então, realmente aconteceu, infelizmente, muito isso aí que foi dito. O Roma, como sempre, entendeu, não tem carnaval, então a juventude vem tudo para Arrozal e eles gostam do carnaval, mas muitos não vêm para brincar o carnaval, vêm para poder brigar, e eles acham que ali é o momento de tirar as divergências um com o outro e de estar atrapalhando a diversão dos demais que ali estão, tá? Eu queria também, presidente, não posso deixar de registrar aqui a importância, a mulher tem uma importância tamanha, entendeu, e incomparável na comunidade, tá? Nenhum chefe de família ele vai conseguir realizar uma boa família, dar uma boa educação aos seus filhos, se ele não tiver uma boa mulher ao seu lado. E sábado tive a oportunidade, mais uma vez, há 10 anos que eu acompanho um grupo de entidade em Arrozal que toda essa data do Dia Internacional da Mulher faz um encontro com as mulheres, e ali eu tive o privilégio de participar de uma palestra muito importante, onde tinha 189 mulheres, todas elas com a veste todas iguais, comemorando esse dia, e foi uma palestra muito importante. Isso é um trabalho que precisa ser aplaudido e apoiado, não só pelo Executivo, mas pelo Legislativo. Só vamos conseguir resolver os problemas do país, do planeta e do nosso município quando a mulher estiver envolvida para poder ajudar, educar o seu filho, dizer para ele o que ele deve e o que ele não deve fazer dentro da sala de aula. Obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 3/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a realização de concurso público e dá outras providências. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzemiro. Eu hoje apresentei 2 matérias que eu acho de uma função social da maior importância. Estou pedindo uma reforma na escola que eu estudei. Lá foi onde eu aprendi boa parte dos ensinamentos da vida que tive ali na escola Lúcio Mendonça, inclusive que vai ser ali utilizada para comemorar aqui o aniversário do Piraí Digital. Até chama a atenção que nós temos um convite aí, presidente, depois eu gostaria que o senhor lesse aí para que fosse divulgado, inclusive, na internet aí, a respeito da comemoração aqui, que vai ser, acho, importante para o município. Vamos ter muitas autoridades na quarta-feira. Vai ter uma grande solenidade ali com o governador, o vice-governador, prefeito do Rio de Janeiro, vários deputados. Vai ter o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro lá de Brasília, o ministro vem aí prestigiar o Piraí Digital. Então, a escola Lúcio Mendonça, onde eu estudei, estou pedindo uma reforma lá, porque eu tinha até matriculado meu filho lá, acabei tirando, porque as condições da escola não estão tão favoráveis. Eu acabei tirando ele de lá por causa disso. Agora tive uma informação que precisa realmente ser feita uma série de melhorias lá. Tenho certeza que o prefeito vai olhar isso com o maior carinho. E coloca assim, o melhor caminho que existe para um ser humano é através do estudo. Eu comecei lá, ali na Casa Amarela, quando tinha o grupo escolar Nilo Teixeira Campos. Depois, quando me mudei para o asilo, onde eu morei 30 anos,
fui para o Grupo Escolar Lúcio de Mendonça, no Ciantec, onde eu terminei até o meu 2º grau, e estou pedindo também para que se instale o supletivo de 2º grau, porque diversos alunos, diversas pessoas, às vezes que pararam e hoje precisa de concluir isso para poder conquistar um emprego, para poder sanar um problema essa parte educacional, precisa de um certificado, é importante que tenha um supletivo para que ele possa fazer aquilo com um espaço de tempo menor. Então eu acho muito importante a reforma do colégio lá, que precisa realmente de uma série de melhorias. Ali é o prédio talvez muito antigo, é uma escola concentradora, é uma escola realmente que traz um número de alunos muito grande, provavelmente a nível de 1º grau hoje é a maior concentradora de alunos aqui da nossa rede municipal de ensino. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o prefeito vai olhar isso com carinho, porque é uma forma de justiça social, de distribuir renda, é dar educação a essas crianças para que eles realmente consigam se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Vamos ver agora um concurso aí da Petrobras, estão acabando de aprovar aqui agora o concurso público da prefeitura, a gente quer ver realmente pessoas de Piraí passando em 1º, em 2º e 3º lugar nesses concursos. Então acho que melhor caminho o prefeito ajudar a gente nesse momento, fazendo uma grande reforma lá na Escola Lúcio de Mendonça, e também que a gente brigue lá junto ao governo, logo assim que tiver com pesão, vou pedir ele que nos ajude, para implantar um supletivo 2º grau também aqui em Piraí. Isso vai ajudar uma gama de pessoas muito grande, e isso sem dúvida vem trazer a capacitação para essas pessoas estarem entrando no mercado de trabalho com maior facilidade. Do carnaval, até vamos valorizar também aqui o nosso trabalho, fizemos nas últimas sessões nossas aqui da Câmara, o regime de urgência para aprovar a subvenção de todos os blocos de carnaval. Foi feito dessa maneira agora, com antecipação, antes do carnaval, a subvenção para que eles pudessem fazer um desfile aí o mais bonito possível. O carnaval é uma das maiores festas populares do planeta. O Rio de Janeiro, aí a gente viu aquelas escolas de samba maravilhosas, realmente botando a nossa cultura, sendo transmitido para o mundo inteiro. Eu acredito que é o evento Copa do Mundo, que vamos viver agora daqui uns dias. O Brasil, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, vai estar lá estreando na Copa do Mundo. É uma das festas também mundial aí com um grande apelo, transmitido para todos os países. E o Carnaval brasileiro. O Carnaval, principalmente hoje no Rio de Janeiro, vocês não tenham dúvida que traz um recurso espetacular, divulga o nosso Rio de Janeiro. As escolas de samba realmente eu tenho visto, a cada ano que passa, como esses carnavalescos são competentes, gente. Botar 4, 5 mil pessoas ali desfilando, aquelas baterias ali com 1.000, 2.000 componentes, aquela harmonia maravilhosa, aqueles carros alegóricos, que aquilo é uma coisa realmente, parece até um mundo digital, de tão bonito que é aquilo. O carnaval nosso realmente é uma coisa que orgulha o nosso povo, porque é uma festa espetacular. A gente vê ali o mundo de pessoas, como vem de rápido aqueles camarotes, a arquibancada lá quando foi feita. Então realmente é uma festa popular, maravilhosa. Os problemas que houverem em Arrozal, tenho certeza, o erro é humano, a gente não pode persistir no erro. Tem que verificar lá o problema de botar pessoas que não estavam capacitadas, um excesso de mulheres, porque às vezes é aquilo que a gente colocou, a sociedade machista, quando vê uma mulher segurança, acha que aquilo ali não vai representar nada de empecilho para poder ele fazer uma desordem. Então acho que tem que realmente haver aí uma qualificação, uma redução maior aí nesse aspecto, que aperfeiçoar para o ano que vem a gente não ter esse tipo de obstáculo, de contratempo que houve lá no nosso distrito de Arrozal, que a gente tanto gosta. Sei que ali tem um povo ordeiro, um povo maravilhoso, e não foi o pessoal de Arrozal que trouxe esses transtornos lá no carnaval. Voltando aqui, vamos viver aqui o aniversário do Piraí Digital, um evento de abertura com diversas autoridades. O ministro da Ciência e Tecnologia vai vir prestigiar a gente aqui. Tinha até uma previsão de vir a presidente Dilma Rousseff, mas a agenda dela eu acho que está super apertada, a gente, infelizmente, não vamos poder contar com a presença dela. O evento de abertura vai ser na Praça de Santana, a partir das 18 horas. Dia 13, quinta-feira. Esse é dia 12, na quarta-feira, evento de abertura, Praça Santana, 18 horas. Pezão, Sérgio Cabral, diversos secretários, Eduardo Paes e outras autoridades, ministros lá de Ciência e Tecnologia lá de Brasília. Na terça-feira vai ter um seminário de Educação e Tecnologia, encontro com professores,
vai ser no Lúcio Mendonça a partir das 8 horas. Na sexta-feira, um seminário de educação e tecnologia e encontro com jovens. Praça Santana a partir das 8 horas. Uma gincana tecnológica entre as 13 e as 16 horas na Praça de Santana. Encontro de blogueiros na Praça Santana entre 16h30 e 19 horas. E até foi passado aqui que depois vai ter um showzinho do Julinho Marassi. Gutenberg, Julinho Marassi e Gutenberg aqui na Praça de Santana, encerrando esse evento. E depois vai ter um TED, aqui em Piraí, vai ser lá no Lúcio Mendonça, isso já no sábado, dia 15, entre as 14h30 e 19h30. E o encerramento vai ser na Praça de Santana, um show com o Gilberto Gil, que se identificou muito com o Piraí, fez até uma música sobre o Piraí Digital. Então vamos ter esse evento de comemoração aqui do Piraí Digital. A população piraiense está toda ela convidada, já a partir da quarta-feira, para que a gente possa estar prestigiando esse avanço tecnológico que o nosso município teve aí, de um computador por aluno, desses avanços que a gente teve na área da educação aí. Hoje, a gente chama atenção que a área, por exemplo, da internet foi que levou a interligação mundial aí. Grande parte das mulheres daquele mundo árabe lá, que às vezes, de vez em quando pode estar se comunicando e estar fazendo alguma coisa que venha trazer avanços lá na parte religiosa, na parte política, lá naqueles países do Oriente, está sendo através da internet. Grande parte aí elas vão para a parte de jornal, elas vão através da internet. Hoje até algumas manifestações que a gente tem visto, essas manifestações aí do Black Bloc, a manifestação que a gente viu do rolezinho que tem aí no shopping, é as redes sociais que estão levando esses jovens a se organizarem dessa forma. Então são coisas que a gente tem visto que tem uma ferramenta que avança, que traz algumas coisas bastante positivas, algumas nem tanto, mas que traz uma interligação mundial. Essa internet, que é a rede mundial de computadores interligada aí, isso traz um resultado bastante positivo. E Piraí entrou nessa era tecnológica de trazer computadores para as crianças. Eu vejo hoje crianças bastante precoces, com uma facilidade para mexer no computador, que é uma coisa incrível. A gente tem visto aí que o Class Medium, aquele computadorzinho que a informação que eu tive, que Piraí vai trocar todos eles. Aquilo ali já é uma vida útil já superada, tecnologicamente não dá mais. Vai trocar todos os 6.500 hoje da rede pública escolar, vai botar aparelhos novos de última geração, porque aqueles ali já estão praticamente superados. Então estamos fazendo essa comemoração, estou estendendo esse convite a toda a população de Piraí, para que possa prestigiar esses grandes eventos aí, para poder prestigiar também a parte da educação tecnológica aí. Estamos cada dia avançando mais. Os computadores hoje é essencial na nossa vida. Antigamente tinha os partidos comunistas, eles usavam uma foice e um machado. Atualmente, um martelo, alguma coisa nesse sentido. Hoje eu acho que ali o símbolo deles tem que incluir um computador também. Hoje a gente não faz quase nada hoje se a gente não tiver acompanhado daquela ferramenta que está ali pertinho do Getúlio ali. Então realmente o computador hoje foi um avanço maravilhoso, essa interligação da rede mundial, trazendo muita coisa valorosa para nossas futuras gerações. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Eu não podia deixar de falar das mulheres, mesmo sendo bem citados aqui pelo Alzimiro, pelo Charles, pelo Júnior e os demais colegas. A gente fala às vezes e a gente não faz a nossa parte. E eu pelo menos tento fazer a minha. Burrice até dizer, né, quem diz que mulher é inferior ou é diferente dos homens. Nós não seríamos nada sem elas. Eu quero parabenizá-las e nem estender muito isso, porque a gente já ouviu tanto bem falado aqui. Eu fiz 3 indicações. Uma delas é de quebra-mola na Jaqueira, porque
praticamente só uma rua na Jaqueira, e é uma rua principal onde tem o colégio, tem uma praça, tem uma quadra e tem um posto de saúde. E infelizmente nem sempre vai ter um policiamento ou alguém para poder fiscalizar um carro ou outro, uma moto que passa correndo. E, infelizmente as pessoas não respeitam. Então eu estou pedindo quebra-molas. Esse já foi um pedido meu ano passado. Vamos torcer para que esse ano a gente consiga esse bem feito para Jaqueira. Pedindo iluminação pública para uma rua aqui no Vale Verde, que também não tem. Infelizmente, às vezes os loteamentos não são bem feitos, né? Na verdade, quem faz o loteamento tem que dar iluminação pública, calçamento e toda infraestrutura, mas nem sempre foi cobrado isso em Piraí. Vamos torcer para que isso mude daqui para frente. Eu fiz uma outra aqui, são dos móveis que tem abandonado, jogados num colégio na estrada de Barra do Piraí. Estou repetindo do ano passado. Ontem eu vi uma reportagem no Fantástico, e que deixa a gente bastante triste, onde colégios não tinha carteira para sentar, não tinha nem banheiro, as professoras, os alunos têm que usar o mato para ir no banheiro, de estado da Alagoas, estado do Maranhão. E a gente fica vendo um monte de coisa jogada ali, computadores bons, móveis, geladeira, tudo que vocês podem imaginar de móvel escolar, tem jogado ali. Nós temos uma campanha contra a dengue, para que nós não deixamos depósito de água. Lá tem todos. Eu acredito que a prefeitura não tenha dinheiro para fazer um monte de obra que deveria ser feita. Isso aí é reconhecível. Mas não poder doar uma coisa que está estragando é um absurdo. Eu tenho fotos tiradas, eu não estou falando em vão. Até um ano que eu pedi isso. E após o meu pedido do ano passado, jogaram uma lona preta em cima. Deve ter durado com vento, tudo, com as pontas que ficam, são pontiagudas as carteiras, deve ter durado 1 dia e meio. Então, 1 dia e meio teve proteção essas carteiras. Isso já faz 1 ano. Eu só espero não ter que ano que vem repetir essa indicação aqui. Vou ficar muito feliz se isso for resolvido. É lógico que nós não podemos doar para aqueles colégios lá, que talvez o transporte vai ficar muito mais caro do que ir lá e comprar esses móveis. Mas eu tenho certeza que aqui perto da gente, o próprio município tem associação aí que está faltando móvel, que poderia ser doado. Ou então um jeito de ser queimado, sem prejudicar a natureza, para que não possa virar um depósito de bicho, de mosquito, de dengue lá, o reprodutor de dengue. A não ser que o município esteja querendo isso mesmo. Então a gente fica vendo esse noticiário, a gente se revolta, porque num estado, por exemplo, do Maranhão, onde a família do Sarney manda e desmanda, né, fica lá tantos anos e anos nos poder e deixa as crianças sem aula. O que a gente pode cobrar de uma criança dessa mais tarde? Nada. A gente não pode cobrar nada. Se uma criança dessa amanhã não conseguir estudar e virar um bandido, a gente tem até que perdoá-lo. Porque você vê só, no nosso município aqui, onde tem toda a condição, tem ônibus, tem merenda escolar, tem bastante professores, nós temos uma Secretaria de Educação muito competente aqui, uma secretária, e você vê crianças aí que não valorizam isso, não conseguem se formar, não conseguem fazer o ensino médio. Você imagina num colégio desse, onde não tem banheiro, não tem carteira, não tem transporte escolar, e para entrar na água as mães têm que ir, para entrar no colégio a mãe tem que passar na água que é esgoto em volta. Isso é um absurdo, são coisas que deixam a gente assim, bem descrente das melhoras que pode ter nesse país. Eu quero falar também do carnaval. Eu sei que qualquer equipe que for produzir o carnaval vai deixar falhas, não vai conseguir agradar todo mundo, mas eu tenho que parabenizar a equipe da secretaria do Charles, que promoveu esse carnaval. Ao meu ver, teve alguns exageros, coisas que não precisava tanto, poderia se gastar menos um pouco, mas isso é a meu ver. Eu posso estar errado. Mas foi um belo carnaval. Melhorou-se muita coisa. Hoje
ter uma distribuição melhor, a distribuição melhor de conjunto. Antes o conjunto melhor ficava em Piraí, a Rosal pegava o resto. Hoje não, hoje toca um dia lá, outro dia cá, alternado. E isso são melhoras, são igualdades que deixam a gente mais feliz. Eu até, às vezes eu até fico pensando em sair no carnaval e descansar um pouco, que não seria só do barulho e tudo, é a minha vida corrida mesmo. Só que eu fiz questão de participar. E 3 dias desses eu passei em Rosal. E vi lá um campo de guerra, realmente, um campo de guerra. Eu sei que foi feita uma licitação para essa segurança, que deve provavelmente ter sido feita decentemente, como manda a lei. Só que nós tínhamos uma segurança aí, que era, acho que a Big Gang, que colocava pessoas que realmente impunham respeito. Eu sei que o Darley falou uma coisa ali, mas não quis falar aquilo, ele quis dizer da mulher, não pelo quantitativo de mulher. Eu acho que é muito aprovado ter a mulher envolvida sim na segurança, porque tem lugares que só a mulher poderia entrar, isso é óbvio que tem que ter. Não da mulher, e sim, se você vai contratar alguém para fazer um serviço para você, tem que ser alguém que tenha a capacidade de fazer. Se eu vou contratar um manequim, eu tenho que contratar uma pessoa magrinha, vou contratar uma pessoa gordona, não vai adiantar. Não é isso que para desfilar no desfile de modas. Mas se eu vou contratar um segurança, eu tenho que ter uma pessoa forte, que imponha respeito, que as pessoas vejam, opa, se eu for ali eu vou apanhar. Tinha mais ou menos uns 30 seguranças em Rosal, o Darley está aí, não deixa mentir. Eu não vi ele separar uma briga, uma. Pelo contrário, eu vi um monte de gente querendo pegar a segurança na pancada, eles corriam para perto do policial. Se a polícia militar não tiver, tem até que parabenizar a polícia militar, se não tivesse agido com um pouco de rigor, que é necessário, tem um monte de gente que critica às vezes, porque infelizmente num tumulto aí de 20 homens brigando, se não tiver pessoas que impõem respeito ou até descer o cacete às vezes, não resolve não. Então, tinha novamente falando, não estou criticando as mulheres, e sim o físico das pessoas, tanto homem quanto mulher, que estavam lá de segurança. Tinha uma mulher lá que tinha um bracinho dessa finurinha assim. Essa mulher não vai conseguir deter ninguém numa confusão. Eles tinham que colocar pessoas mais fortes e realmente tinham igualdade de mulher e homem, tinha mais ou menos meio a meio, vamos dizer assim. Só que os homens são mais desordeiros. Não precisaria tanta mulher, porque a mulher geralmente não se mete em briga, não se envolve em briga. É muito difícil a mulher envolver em briga. Mas teria que ter, sim, um quantitativo de mulher. Agora, com essa equipe de segurança lá, eu vou até dar uma sugestão aqui. Montar um parquinho para as crianças, se continuar as mesmas seguranças, as mulheres lá. Parece tomando conta das crianças enquanto os adultos pulam. Vai ser perfeito. E comprar rosa, uma dúzia de rosa para cada segurança, porque ninguém resiste a uma rosa. Na hora que os caras começarem a brigar, o segurança vai, toma uma rosa, meu filho, não briga não. Aí vai dar jeito. Mas separar a briga, aquele segurança lá, pode esquecer. Aqui não separa a briga de ninguém, nem briga de cachorro na rua você consegue segurar. É uma vergonha um monte de segurança determinado a defender as pessoas e ter que correr para perto da polícia militar para não apanhar. Isso é um absurdo, isso é um desastre. Agora, se tem uma equipe de segurança que não que não cumpriu o seu serviço de direito, a prefeitura tem que ter uma vigilância ou um fiscal para fiscalizar se o serviço está sendo bem prestado, não pagou, ou foi de graça aquilo. Se foi de graça, esquece, contrata, paga que é melhor. Mas não foi de graça, eu tenho certeza. Então, cadê os fiscais que estavam examinando, vendo, verificando se o serviço estava sendo bem feito? Porque não era para se pagar. E se continuar uma segurança dessa, vai ser cada vez pior. Porque Piraí teve uma fama um bom tempo atrás de ser briga, de acabar todo mundo ter festa. Começaram a contratar a segurança e acabou essa fama. As primeiras festas que tiveram aí, que não começou a brigar, começou a dar um chega para lá nos carinhas folgados que tem aí, e se resolveu o problema. Mas vai voltar tudo. Quarta-feira agora nós vamos ter aqui a presença de vários autoridades aqui, um governador, um ministro.
Você já pensou se for o mesmo segurança que fizesse e tiver um grupo baderneiro? Vai resolver o quê? Então tem que ser revisto esse grupo aí. Eu não estou dizendo que tem que ser o Big Gang ou qualquer outra, não. Mas tem que ser pessoas capacitadas para poder segurar em qualquer... dar segurança. Como é que você vai na rua com a sua esposa, com seus filhos, se não tem segurança nenhuma? Então você vai ter que ficar dentro de casa mesmo. E deixar fazer o que quiser. Não é que o povo de Arrozal é desordeiro. Mas lá vai, uma molecada danada lá do Roma, que naturalmente deve ser a escória de cada lugar, que ninguém quer, e aí para lá em Arrozal. Lá de Pinheiral tem certeza que foram um monte. Um campo de guerra, uma coisa horrorosa. Não vi isso aqui nos 2 dias que eu estive em Piraí, não vi. Mas soube também que houve briga aqui e os seguranças correram para perto da polícia. Isso é uma vergonha você ter que falar isso aqui. Entendeu? Então eu aconselho a ter uma fiscalização melhor sobre a segurança ou terminar o contrato com eles, ver o que pode ser feito para uma nova licitação ser feita aí. O que não pode é deixar esse grupo. E outra coisa, eu chamei procurei o Darley, que eu tinha visto ele um momento antes lá, procurei o Cadão, que estava lá, mas tinha uma equipe da prefeitura, que até a pessoa que fica controlando ali para menores, um bebê, até estava muito bem organizado, e chamei um funcionário para ver. A chefe da segurança das mulheres, estava ela e uma outra segurança dançando no meio da rua, e depois tomando cerveja. Isso eu vi. Eu vi e chamei um funcionário da prefeitura para poder confirmar, para depois não dizer que eu falei mentira. É o Mauro, que trabalha aqui, lá do Morro da Prefeitura, que estava trabalhando lá. Copo cheio de cerveja, bebendo e dançando na rua. Eu vou respeitar um segurança desse? Então fica difícil. Então, nesse ponto, a administração pecou, por não ter fiscalizado aqueles seguranças lá e ter trocado eles, exigido que fosse segurança decente para lá. Mas o carnaval em si foi uma beleza, parabéns, mas desse jeito eu acho que vai ficar bem complicado para Piraí. Me permite, vereador, um minutinho, presidente? Se o presidente permitir. Rapidamente. Tudo que o vereador está falando aqui realmente aconteceu. Eu não fiquei o último dia até o fato quando aconteceu isso lá, mas no dia seguinte estive com o comandante da polícia. A polícia teve que fazer um cordão, pegar todos os segurança, proteger eles, colocar dentro da van, porque para poder mandar embora. Teve que proteger a segurança que foi contratada, botar dentro da van, mandar embora e parar o baile. Entendeu? Por causa de uma negligência de uns dos segurança que causou lá no salão com o filho de uma pessoa que causou tudo isso. Tá? Obrigado, professor. Com a palavra o vereador Charles. Bem, senhores, dando continuidade aqui, eu, na verdade, já não sei mais o que falar, porque, diante de tantas informações, devemos nós ter a preocupação de manter o bom nível, né, dessa casa e evitar os excessos, evitar os abusos e o desrespeito para com a mesma. Mas é quase impossível não sorrir diante de um quadro ridículo como esse. Vou me dar o direito de rir. Bom, o amigo vereador Russo já teve algumas ideias, algumas colocações aqui no passado, algumas polêmicas, outras muito interessantes. Mas essa da Rosa, eu devo admitir que foi muito interessante e brilhante. Talvez seja aí um critério a ser adotado para a gente poder diminuir esse grau de violência que se estabelece, né, em todo e qualquer tipo de festa, de evento que se organiza. Tudo isso, senhores, está pautado nada mais, nada menos do que a falta de educação. Tema esse abordado aqui pelos senhores também. E é o tema que eu vou abordar. Queria não deixar de comentar a questão da moção que fiz, foi no intuito, no sentido de valorizar e reconhecer o belo trabalho, o bom trabalho
que foi executado. Aliás, que vem sendo executado ao longo dos anos. Não é fácil organizar festas dessa magnitude, do tamanho que se organiza em Piraí. Piraí é um local pequeno, com muitas dificuldades geográficas, né, e que não tem grandes áreas para você poder receber grandes públicos, e não é fácil se organizar. Então, os governos passados, desde o Pezão, primeiro do Tutuca, Pezão, depois Tutuca e agora o Luiz Antônio, vem demonstrando competência nessa área, vem melhorando, aprimorando cada dia mais, cada ano mais, a qualidade desses eventos. Então, por esse motivo, eu fiz questão de parabenizá-los, né, como um todo, em especial os rapazes que ficaram responsáveis aí pelas guaritas, pelos fechamentos das ruas. Volta e meia existem uns idiotas, uns imbecis que chegam e dizem que eu sou fulano, eu sou Beltrano, e abre aí porque eu estou mandando, e não respeita o profissional, a pessoa que está ali trabalhando. Não tem que ser nada. Pode ser vereador, deputado, se não tiver autorização, não tem. É um cidadão como outro qualquer. É morador, está credenciado, ok. Não está? Não vai passar. Então, essas pessoas sofrem com isso durante a noite, eu acompanho, sei como é. Então, fiz questão de parabenizá-los, estavam sendo muito gentis, o atendimento deles foi... Eles foram bem preparados para atender e dialogar com as pessoas que às vezes insistiam em acessar, não tendo autorização para fazê-lo. Mas não queria também deixar de falar, de comentar a respeito da questão da violência. Eu recebi muitas informações, não tão ricas como as que os senhores apresentaram aqui, com tantos detalhes, né, no que diz respeito à questão da participação da mulher, vereador Darley. Eu entendo que não há problema algum. A mulher pode e deve. Foi até o tema que eu abordei aqui, a questão da igualdade, né? Eu penso, inclusive, aliás, que a mulher poderia ter um trabalho específico, bem diferenciado dentro desse contexto. Deveria ela ficar encarregada da parte de organização, de orientação, da administração, não do enfrentamento, né? Elas estão preparadas, a parte da inteligência, né? As mulheres são muito mais preparadas, nós agimos muito com a emoção. As mulheres nem tanto, elas têm um equilíbrio maior do que a gente. Então, eu acho que é importante que elas participem. Não fosse dessa forma, não teríamos mulheres na Marinha, Aeronáutica, Exército, na Polícia Civil, Militar, né? Elas ocupam espaço em todas essas áreas hoje. A questão é que realmente não dá para a mulher estar enfrentando esses marmanjos embriagados, né? Alguns deles às vezes até armados, não tem como. Elas realmente não podem fazer isso. Tem que deixar os marmanjos, os big gang que sejam, foi citado aqui, descer o porrete nesses vagabundos que vão lá para criar encrenca e não para se divertir, que vão lá para perturbar a paz de quem está lá para se divertir. Então, realmente é uma questão para ser discutida mais a miúde, com mais detalhes, né, junto ao Executivo. Cabe a nós, é uma das nossas funções, exercer esse papel de mediador, para a gente provocar a discussão e tentar trazer essas melhorias para o futuro. Né? Um evento feito como esse, como o próprio vereador Russo falou, com os custos que eles trazem, né, para a gente se aborrecer, saber que um filho às vezes foi espancado. Eu recebi uma foto no Face de um rapaz que eu nem contei quantos pontos ele levou na cabeça, e nem sei o que ele fez, mas o que está escrito lá é que ele foi agredido por um PM covardemente teria dado uma cacetada na cabeça dele e abriu a cabeça do rapaz. A foto realmente assusta. Eu não sei o que ele fez para isso. Eu só acho que um PM, um profissional, uma pessoa qualificada, tecnicamente preparada, não precisava dispor de uma ferramenta como essa. Deveria tê-lo imobilizado e levado. Ponto. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Então, vamos trabalhar, vamos cobrar, vamos elogiar, assim o fiz, ofereci aqui, propus a moção, os senhores concordaram, acataram. Agora vamos cobrar sim uma melhor organização nesse sentido. Nós precisamos de segurança, não dá para você colocar 10 mil pessoas dentro da cidade e achar que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Bom, senhores, e tratando disso então, nós como eu iniciei falando sobre a educação, eu publiquei hoje um texto que escrevi. Ontem, por volta de 1h da manhã, eu assisti ao Fantástico, o canal fechado, né, passa às 4, passa depois da meia-noite. E para assistir a matéria sobre a educação no país, e fiquei assim, confesso que tive vontade de chorar, porque eu conheço de perto isso, eu já vivi isso, e fiz uma matéria
e publiquei, eu queria ler isso aqui para os senhores, porque vem de encontro com o que alguns dos senhores já falaram aqui, mas de qualquer forma eu quero registrar. Observei hoje algumas manifestações de repúdio contra a matéria apresentada ontem pelo programa Fantástico, que tratava das condições de educação no país. Tenho sido crítico e destacado o assunto há anos. Tenho ressaltado que a educação é a base e o melhor caminho para o desenvolvimento mais igualitário da nossa sociedade. Situações degradantes e vergonhosas como essa, para nós cidadãos de todo o país, fazem parte da triste realidade de nossas crianças, jovens e educadores. Não há espaços físicos adequados que contemplem condições básicas para os alunos e professores praticarem um dos direitos básicos e fundamentais garantidos por nossa Constituição, que é o direito à educação. Não se oferece salas de aula. Quando existem, não tem telhado, não tem cadeiras decentes. No chão, não tem piso. Não tem merenda, porque muitas das vezes ela é roubada por políticos e servidores públicos covardes, corruptos, fanfarrões, ladrões e outros adjetivos mais. Não há água potável, não há transporte de qualidade nem de espécie alguma. Em alguns casos, crianças são transportadas como animais, nos chamados pau de arara. Quase sempre, muitos precisam se deslocar por quilômetros a pé e na lama. Atravessam rios em pequenas canoas, correndo riscos de afogamento. Ficam expostos aos intempéries da natureza, aos riscos, à sorte ou azar. Sequer, em muitas dessas escolas, entre aspas, existem banheiros para as necessidades fisiológicas e básicas de higiene. Até os professores se utilizam do matinho. Em alguns casos, da mata. Onde fica a dignidade dessas crianças? O que podemos esperar desses jovens no futuro? Ou melhor, o que podem eles esperar dos seus futuros? Uma vergonha nacional. Somos alvo de críticas e chacota de muitos países que não entendem como podemos ser, hoje, a 8ª economia do mundo e viver esse caótico quadro de desmando e abandono por parte dos nossos governantes. Um verdadeiro descaso, sim, das autoridades políticas e governamentais do nosso país para com nossos cidadãos. Conheci esse quadro de perto há muitos anos, já comentei aqui. Critiquei e citei alguns dos nomes que contribuíram para que o quadro fosse esse. Na verdade, ainda contribuem. Fizeram e ainda fazem parte desse quadro humilhante que colocaram e mantêm nossas crianças e educadores. Estados citados na matéria do Fantástico, como Pernambuco, Maranhão e Alagoas, trazem os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Os 2 últimos deram 2 presidentes da República a este país. Senhores, que apesar de tudo que sabemos que fizeram e ainda fazem contra esse país, estão no poder. São senadores da República. Os senhores feudais José Sarney e Fernando Collor de Mello. Este último, então, arrasou com a economia desse país por anos. Foi derrubado pelo próprio irmão, Pedro Collor, que se sentiu lesado e prejudicado nos negócios da empresa por Collor e PC Farias. Não o fez por decência ou patriotismo. Não podemos nos enganar. Sempre o poder e a ganância acima de tudo. Há quem afirme que o real motivo das denúncias foi de sua mulher, Tereza, ter sido cortejada por Collor. Detalhes à parte, vamos focar no que interessa para o momento, a educação. Só conseguimos voltar a respirar e retomar os investimentos e um acanhado crescimento após no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse sempre adotou um discurso de que deveríamos investir nessa área para transformar o Brasil. O senador Cristóvão Buarque tem sido um defensor assíduo dessa matéria. Não vejo muitos como ele. O governo Lula, ao meu ver, no meu entendimento, quando digo governo Lula, estou me referindo a Dilma, porque eu os vejo como um só. Tem demonstrado preocupação também, mas não tem conseguido a eficiência que o país precisa. Os governos nas esferas federal, estadual e municipal precisam estar alinhados. A politicagem precisa ser extinta da nossa cultura política. Precisamos estar atentos e cobrar mais, cada vez mais, nossos direitos. Não podemos viver do passado. Ele se torna o nosso livro de consultas. Temos que tê-lo presente em nossas vidas e, sempre que precisarmos, recorrermos aos seus ensinamentos. Dessa forma, no futuro, erraremos menos. Temos, sim,
é que olhar para frente e buscar um futuro digno para todos os nossos irmãos e não somente para alguns poucos. Lembrem-se, nossa arma é o voto. Quero deixar aqui também algumas frases, senhores, complementando, que tratam do assunto de alguns pensadores, economistas, professores, que falam a respeito da educação. A educação brasileira é muito ruim, estamos perdendo o bonde da história, e diz que a educação no Brasil aumenta a desigualdade. Acredita que o desenvolvimento de uma educação deve ser voltada para objetivos mensuráveis e técnicos de qualidade. Economista Gustavo Iosp, economista, revista Veja. O sistema educacional brasileiro coloca os pobres para escanteio. Amélia Hans, professora universitária na área de educação. A educação brasileira não evoluiu muito no que se refere à questão de qualidade. O que podemos notar, por dados oferecidos pelo Ministério Público da Educação, pelo próprio Ministério da Educação, é que os estudantes não aprendem o que as escolas se propõem a ensinar. José Luiz de Paiva Belo, Educação no Brasil. A grande questão é que parece que a educação deficiente gera votos e oportunidades de alguns crescerem em cima de um fato que é cada vez mais triste para o povo e que faz parte dos discursos políticos. É preciso determinar regras claras de investimento para que o controle de inflação de forma a despontar a educação como prioridade. Vômito D'Alessandro, professor universitário. Uma das maiores escolas públicas muriciense, em Alagoas, funciona em salas de chão, de terra separadas por tapumes. Uma das maiores escolas. 46% dos diretores de escola chegam ao posto por indicação de alguém. Gustavo Iosp. Quando as cotas são estabelecidas, não se pode achar que a universidade sozinha vai resolver os problemas do ensino do Brasil. Lenar Medeiros de Menezes, subreitora da graduação na UERJ. Então, amigos, o nosso problema é crônico, crítico e antigo. Na verdade, ao longo desses anos, de todos esses anos, muito pouco se fez pela educação. O que nós vivemos aqui em Piraí é uma condição ímpar. Dizer que a educação de Piraí é a melhor do Brasil, a melhor do mundo, não, é uma mentira, porque não é. Ela é muito melhor do que tudo isso que nós vimos, que nós assistimos no Fantástico. Mas ela ainda está muito aquém do que deveria ser. Então nós precisamos continuar a bater nessa tecla, a buscar maiores investimentos, a fazer com que as autoridades, com que os governantes entendam que sem educação nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem educação nós vamos continuar tendo carnavais, entendeu? Com um bando de imbecis se matando em praça pública. Obrigado, senhores. Boa noite. Com a palavra o vereador Ladeira. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Eu quero ser breve, somente para colaborar com as palavras do vereador Eco da Chacato e enriquecer as suas palavras. Eu recebi também ligações lá do bairro do Caiçara, do senhor Elias, recebi ligações da senhora Maria Helena, do senhor Rafael, onde me preocupou, hoje os ônibus do Caiçara, a aviação Barrinha, tinha notificações dizendo que a partir de amanhã os moradores não seriam mais contemplados com as paradas de ônibus em 6 lugares, mas não no bairro principal, ali onde fica a igreja. Isso me preocupou muito, porque eu fiz uma indicação no ano passado pedindo que a aviação Barrinha aumentasse o seu trajeto em 100 metros, onde o gerente operacional esteve presente no bairro, junto com o secretário Marcelo Zacarias, e 2 meses depois, a cidade do Aço questionou a secretaria de que esse trajeto pertencia à cidade do Aço e não à aviação Barrinha. Ou seja, a aviação Barrinha teria a sua concessão somente até a Light. Da Light, retornando para Piraí, seria a concessão da cidade do Aço. E o que me preocupou foi essa notícia que a partir de amanhã a aviação Barrinha não iria parar em certos trechos para pegar moradores. Ou seja, logo depois de uma notificação da cidade do Aço, a cidade de aviação Barrinha avisa que não vai parar mais o ônibus em certos pontos. Isso me deixa preocupado e quero comunicar ao vereador Eco que, no mesmo momento, depois que acabou a reunião com os taxistas, eu liguei para o secretário Marcelo
Foi marcada uma reunião para amanhã com o gerente de operações, o senhor Evandro, da cidade de Barrinha, porque a prefeitura, não sei se cabe a aviação comunicar a prefeitura dessa tal atitude, e também não sabemos se foi uma decisão da CCR, da Nova Dutra, mas até então está sendo comunicada a aviação Barrinha, e amanhã nós teremos respostas. Inclusive, até conversei com o prefeito agora, depois que acabou a nossa reunião, e o prefeito pediu que desse notícias sobre essa reunião. Então, quero comunicar ao vereador, quero comunicar ao público que está nos assistindo, o senhor Rafael, a Thaís, o senhor Elias, que amanhã nós teremos uma resposta concreta para passarmos para vocês. O que não pode acontecer é isso. Os moradores, é um ponto que já vem sendo executado há mais de 20 anos, e os moradores ficarem no meio da Nova Dutra ou ter que caminhar realmente 1,5 km ou 2 km para poder pegar um ônibus no Caiçara. Ou então que a cidade, com a aviação Barrinha, tome outras providências. Entre no bairro do Caiçara, entre dentro lá da fazenda da Rua da Granja e entre em outros locais, porque quem vai sair prejudicado são os moradores do bairro do Caiçara, aumentando ainda mais o risco de vida, né? Se a estatística já era de 10 mortes em 10 anos, isso vai aumentar muito mais. Então eu peço a vocês, vereadores, que nos ajudem também a tomar uma providência, senhor presidente, o porquê a aviação Barrinha tomou essa providência e não comunicou a Secretaria de Transporte e nem a Prefeitura, e muito menos aos moradores, para que hoje ela tome essa medida assim em caráter urgente, para que amanhã já adote essa medida. Agradeço a todos vocês, uma boa noite. Bom, antes de encerrar aqui, eu quero pegar um gancho na fala do meu amigo vereador Russo sobre as indicações que temos que repetir aqui, né? Fevereiro do ano passado, logo no início do mandato, teve uma chuva assim fortíssima em Piraí, onde tivemos vários deslizamentos. E lá no meu bairro, em Saroli, na Rua A, subindo, teve um deslizamento lá que até hoje a rua está em meia pista. No bairro da Prefeitura, semana passada, cantaram até parabéns, né? Fizeram um bolo lá e cantaram parabéns. Eu achei a ideia brilhante, estou com vontade de fazer isso no meu bairro também. Mas o que mais incomoda é a falta de resposta do Executivo. Eu fiz essa indicação em fevereiro, foi na primeira ou segunda sessão, até hoje não tive resposta. Aí fui pessoalmente na Secretaria de Obras, conversei com o secretário, conversei com engenheiros, e falaram que em maio o projeto estava pronto. Dinheiro em caixa temos. E eu não entendi, né, a resposta que na minha sala, uma conversa com o prefeito, foi dada que tinha verba, mas ele achava de muita importância se conseguíssemos fazer esses 2 muros com verba do governo do Estado. Eu acho que se fosse um muro de uma casa que caiu no quintal, que está ameaçando uma casa, eu acho que poderíamos esperar sim, porque a prefeitura hoje paga o aluguel social. Então, enquanto não conseguisse recuperar a casa, pagaria o aluguel social como vem fazendo. Agora lá é a entrada e saída de um bairro, como no bairro da prefeitura também. Então, se cair aquilo lá, mesmo que não machuque ninguém, mas o bairro fica impossível você acessar o bairro. Às vezes você precisa de uma ambulância, de uma polícia, você vai no mercado, às vezes tem que fazer uma compra, precisa de alimentos, né, um carro de gás, e pior ainda, está passando ônibus lá 3, 4, 5 vezes por dia, com 40, 50 crianças, sabe? Então, eu acho que não dá mais para ficar calado, né? Eu acho que nós temos que falar, temos que brigar, temos que discutir. Eu faço parte do grupo, faço parte do governo, fui eleito dentro do grupo, mas não está dando mais para segurar essa falta de resposta do Executivo.
Eles pediram um prazo de 6 meses para começarem a trabalhar. Se passaram 6 meses, eu fui cobrar. Me pediram mais 6 meses, 1 ano para colocar as coisas no lugar. Já se passaram 1 ano e 3 meses. E esse ano vai, é Copa do Mundo, eleição, né? Acabou o carnaval agora, vem Semana Santa. É um ano muito curto. Vai ser difícil trabalhar. Vão se passar 2 anos, 3 anos, não vão ter resposta de nada. Eu acho que está na hora de... até um apelo que eu faço ao prefeito. Temos que calçar as botas, calçar as luvas, botar os capacetes e botar o pessoal para trabalhar, que o povo está precisando. O povo está querendo e está precisando muito. Por hoje é só, mas amanhã com certeza terá outras reclamações aqui que eu vou colocar. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 11 de março, para a gente ir na área regimental.